Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar de quais as competências que um líder deve ter. Colocaram esta questão esta semana e eu vou responder em direto aqui no canal. Já sabes, se isto fizer sentido, faz um like, partilha, subscreve o canal de forma a poderes ter as respostas em primeira mão. Sim? Então vamos lá. A primeira competência que, na minha ótica, é importante que um líder tenha é a sua autoconfiança muito bem desenvolvida e muito bem assente. Ou seja, ele deve conhecer muito bem as suas capacidades e quais aquelas que ele precisa melhorar e quais aquelas que ele precisa delegar e quais aquelas que ele precisa manter em si. E ele deve ter esta autoconfiança, ou seja, acreditar piamente nas suas próprias capacidades e saber que é capaz e acreditar que é capaz. Se o próprio líder não acredita que é capaz, isto será um obstáculo à própria liderança, sim? A segunda competência que um líder deve ter bem clara em si é o seu porquê. Ou seja, qual é o motivo que o leva a liderar? O que é que o move? Qual é o seu propósito? Este porquê é uma coisa que vem sentida, é uma coisa que vem de dentro, tá bem? É uma coisa que vem de dentro para fora. Não estou a falar só na parte da empresa, no porquê da empresa, que também deve estar bastante claro e bastante conciso perante a equipa, portanto, perante o líder e perante a equipa, como também o porquê interno. Porquê é que eu estou nesta liderança? Porquê é que eu me dedico a esta equipa? O que é que me leva a querer estar aqui? O que é que me leva a querer chegar mais além? O que é que me leva a querer atingir outro patamar? E não estou a falar em questões financeiras, está bem? Não estou a dizer que é porque ganho mais ou porque recebo mais, não. O porquê, uma coisa interna, a tua motivação, o teu propósito. Se um líder não tem este porquê bem definido, ser-lhe-á muito complicado, está bem? A conseguir levar a equipa a fazer aquilo que ele pretende, ou seja, levar a equipa a seguir as suas instruções, seguir as suas indicações, está bem? A equipa vai gerar conflito, vai gerar resistência, se este porquê não estiver bem definido. Sim? O terceiro ponto, o líder deve conhecer bem os tipos diferentes de personalidades que existem e os perfis comportamentais. Ou seja, é importante que o líder desenvolva estas competências. O líder deve estudar, o líder deve investir em si. Agora tu podes dizer-me assim, Patrícia, mas eu sou líder, eu sou um chefe e a empresa colocou-me lá e eu tenho a chefia e eu não quero saber disso para nada. Pois bem, há uma grande diferença entre ser um líder e ser um chefe. Ser um chefe é uma pessoa que, por isso simplesmente, vê as coisas à sua maneira, não está preocupada com a equipa, apenas tem foco no resultado e muitas vezes está lá pela parte financeira ou porque foi imposto. Um líder não. Um líder, ele inspira os outros, está bem? Um líder tem seguidores. E, portanto, um líder leva as pessoas a conseguir o melhor de si próprio. E, portanto, é deste líder que eu estou aqui a falar, está bem? Pode ser um líder-chefe ou não, está bem? Agora, a grande questão é, um líder, um verdadeiro líder, tem preocupação. Precisa de conhecer os diferentes tipos de personalidade, porque as pessoas não se motivam todas da mesma maneira, porque as pessoas não comunicam todas da mesma maneira, e é importante tu saberes o que é que leva determinada pessoa a agir de acordo com aquilo que é pretendido para o bem comum, para o bem geral, também para a organização, para a instituição ou até para a tua própria família, bem? E em complemento, deverás conhecer também os perfis comportamentais, o motivo pelo qual as pessoas agem daquela maneira naquelas circunstâncias. Muitas vezes chegamos às organizações e vemos que temos perfis comportamentais muito mais voltados para as pessoas, muito mais voltados para o contacto com o público, a fazerem, por exemplo, o trabalho administrativo. E temos pessoas que estão, efetivamente, que gostam de relatórios, que gostam de tarefas, que gostam dos processos, muitas vezes, por exemplo, num atendimento ao público ou num contacto com o cliente. E, portanto, essa pessoa tem uma taxa de esforço, de adaptação à função que lhe é pedida, que é estupenda. E, portanto, essa pessoa está sempre em esforço. E o que é que isto leva? Leva a baixar a produtividade, a baixar os níveis de produtividade de si próprio e da equipa, está bem? E leva a conflitos constantes com o líder, porque o líder quer um resultado que essa pessoa tem muita dificuldade em dar. Portanto, se o líder conhecer também os perfis comportamentais, é mais fácil adaptar e colocar a pessoa certa no lugar certo, sim?
Depois, é importante que um líder comunique com clareza. Um líder deve conhecer técnicas de comunicação e deve comunicar com clareza. Ele deve ser claro nas instruções que dá. Ele deve evitar dar a sua opinião pessoal sobre os assuntos. Ele deve cingir-se a comunicar os factos, comunicar aquilo que é pretendido, comunicar aquilo que é visível e não sujeito à interpretação. Patrícia, como é que eu faço isso? Simples, existem milhentas técnicas de comunicação. Agora o líder tem que as saber, está bem? Deve aprender. Não sabes? Vai estudar, vai aprender. Lê livros, faz cursos, faz programas, procura na net, há N tutoriais, está bem? Agora o líder deve ter esta preocupação. O líder deve ser claro a passar a sua mensagem e deve ter técnicas de comunicação de forma a adequar a sua mensagem, a adequar a forma como fala, a sua linguagem corporal à pessoa A, à pessoa B, à pessoa C, para assim conseguir um nível muito superior de cooperação, de coesão, de comprometimento entre os membros da equipa. Sim, o líder deve ser inspirador. Isto é importante. Um líder deve inspirar os outros. E como é que tu inspiras alguém? Pelo exemplo. Tu não podes pedir a alguém da equipa para chegar a horas se tu não chegares a horas. Tu não podes pedir a alguém da equipa para trabalhar muito bem o seu porquê se tu não tens esse porquê bem trabalhado. Portanto, um bom líder lidera pelo exemplo. É o primeiro a fazer. Há uma forma de como é que eu posso ajudar, está bem? Um líder deve ser o primeiro a perguntar à equipa como é que eu posso ajudar. E esta deve ser uma pergunta-chave para o líder. O que acontece muitas das vezes é que os líderes são chefes. E os chefes acham que não devem perguntar aos seus subordinados como é que podem ajudar. Ou seja, querem ser ajudados, querem ter o resultado, mas utilizam uma estratégia muito fraca. Portanto, um líder deve ser inspirador. E para que um líder deve ser inspirador? Porque um líder deve conseguir trazer ao de cima, trazer à superfície o melhor que os outros têm. E para isto, o líder deve admirar o outro, deve conhecer o outro, deve acreditar piamente que o outro tem algo para lhe ensinar. E isto torna-se muito, muito desafiador quando nós não conhecemos os tipos de personalidade, quando nós não conhecemos os perfis comportamentais. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu sou uma decisora, sou uma influenciadora. Ou seja, eu tendencialmente vivo para as metas, vivo para os objetivos e vivo para as pessoas, está bem? Eu estou virada para as pessoas. Eu preciso deste contacto. As pessoas para mim são super, super importantes. É, portanto, para mim, fácil comunicar com outro influenciador, com outro decisor. Ou seja, com pessoas que vivem também para as pessoas, que estão focadas nos objetivos e nas metas. Imagina, o que é que acontece quando eu tenho que comunicar, por exemplo, com um cumpridor? Uma pessoa que está ligada para as tarefas, para os relatórios, para o detalhe. Se eu não conhecer este perfil comportamental, se eu não conseguir facilmente identificar este perfil comportamental na outra pessoa, seria muito complicado. Porque eu falaria no geral, eu falaria no todo, sem qualquer papel, sem qualquer base científica, sem qualquer relatório, porque eu estou preocupada com as pessoas, e o outro precisa destes relatórios, precisa ser minucioso, precisa perceber o porquê daquela decisão, precisa perceber quais são os dados concretos e, pior do que isso, precisa perceber o detalhe. E, portanto, eu tenho, conhecendo isto, eu consigo, quando vou falar com um cumpridor, levar no detalhe. Quando vou falar com um sereno, levar-lhe a importância, o porquê, que isto é muito importante para eles. Quando vou falar com um decisor, esquecer por completo estes relatórios, estas metas, ser tudo muito mais concreto, objetivo e conciso. E por outro lado, quando vou falar com um influenciador, eu estou em casa, não é? Afinal de contas, eu também sou uma influenciadora. E conhecer isto potencia, está bem? Potencia isto. E portanto, e como é que eu sei isto? Porque eu acredito que os outros têm alguma coisa para me ensinar. Eu acredito piamente que todos nós podemos ajudar-nos uns aos outros e temos alguma coisa a ensinar uns aos outros. Mesmo quando à primeira vista eu não consigo interpretar diretamente isto, eu sei que isto acontece. Sim? Por último, um líder deve dar e pedir feedback constantemente. Este feedback é que é onde assenta a comunicação toda de uma equipa. Quando eu dou feedback à pessoa, quando eu digo o que é que está a acontecer, o que é que está a acontecer de bom, o que é que está a acontecer de menos bom, eu estou, no fundo, a transmitir quais são as minhas expectativas, quais são as minhas necessidades e as minhas expectativas para aquela pessoa. E quando eu peço feedback, quando eu solicito à equipa que me diga como é que eles se sentem com as minhas atitudes, o que é que eles sugerem, como é que as coisas podem correr melhor, lá está, como é que eu posso ajudar,
isto também está a contribuir para o crescimento da equipa. E toma nota que a equipa pode ser somente a tua família. Quando tu perguntas o que é que tu podes melhorar, como é que tu podes ajudar, e efetivamente tu melhoras a comunicação. Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é que nós somos ensinados em que nós somos super bons e quando temos uma dificuldade o problema está no outro. É o outro que tem de alterar as suas atitudes, é o outro que tem de alterar a forma como fala, é o outro que tem de alterar a forma como age. Nós tendencialmente colocamos a responsabilidade no outro em vez de nos autorresponsabilizarmos. Se nós começarmos a olhar um bocadinho mais para nós e perceber, ok, qual é a minha contribuição para este resultado? Porque não há sucesso e fracasso, há resultados. E, portanto, como é que eu estou a contribuir para este resultado e como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso deixar mais a meu gosto, está bem? A liderança é uma skill, a liderança é uma competência. Todos nós podemos aprender a ser líderes. Tenho muitas pessoas que chegam até mim e me dizem: eu não consigo ser líder, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa capacidade. Até podes não ter. Agora, a liderança é uma competência, é como outra qualquer. Estuda, aplica-te, investe, dedica-te e vais conseguir chegar a bom porto. Com a estratégia certa, está bem? Com a estratégia certa. Quando não estás a ter o resultado que pretendes, deves mudar a tua estratégia. Sim? E se isto te faz sentido, está bem? Se isto te trouxe algum insight, te trouxe alguma ideia nova, já sabes, faz like no vídeo, partilha, está bem? Subscreve o canal, que está aqui embaixo o botãozinho para que possas ter acesso a estas e mais informações em exclusivo. Sim? Bora lá entrar em ação.